Olá! Neste nosso mergulho profundo, vamos encarar um tema fascinante, a antimatéria. E olha, não é coisa de filme não, viu? É como se fosse a matéria espelhada, mesma massa, sabe? Mas com carga elétrica oposta. Exato. E isso já era previsto pela física há quase um século. Pois é, mas aí entra um paradoxo gigante, né? Totalmente. A teoria do Big Bang, ela sugere que matéria e antimatéria deveriam ter sido criadas em quantidades, iguaizinhas. Ok, quantidades iguais. Só que, se isso tivesse acontecido mesmo, elas teriam se encontrado e... Puf, aniquilado tudo. O universo seria só energia, frio, vazio. A nossa própria existência aqui, conversando, é a prova de que alguma coisa nessa simetria aí não bate, né? Certo? Alguma coisa quebrou essa igualdade. E é esse o mistério que a gente quer, desvendar hoje. O que é exatamente a antimatéria? Por que ela sumiu aparentemente do universo? E como é que os cientistas hoje em dia estudam isso? Ok, vamos lá. Como foi que a física previu algo tão estranho? Olha, tudo começou lá com Paul Dirac, em 1928. Ele estava tentando juntar duas coisas grandes: a mecânica quântica e a relatividade especial de Einstein. Duas teorias fundamentais. Isso. E a equação matemática que ele desenvolveu, meio que sem querer, previu a existência de uma partícula idêntica ao elétron em tudo, menos na carga. Carga positiva. Era o pósitron, a primeiríssima antipartícula prevista. Nossa, antes mesmo de ser vista? Exatamente. E tem até umas ideias mais exóticas depois, como a de Feynman e Stuckelberg, que sugerem que a antimatéria poderia ser como matéria normal, só que viajando para trás no tempo. Caramba! Viajando para trás no tempo? Isso! Uau! Mas, voltando para o básico, o que acontece quando a matéria e essa tal de antimatéria finalmente se encontram? Aí é o show da aniquilação total. 100% da massa das duas vira energia pura. Pura mesmo, seguindo a famosa fórmula E igual a mc². A famosa equação de Einstein. Essa mesma. Por exemplo, pega um elétron e um pósitron. Quando eles se aniquilam, geram dois fótons de raios gama. E esses fótons têm uma energia muito específica, 511 keV. É tipo uma assinatura digital, sabe? Uma prova clara de que a aniquilação aconteceu ali. E essa conversão de massa em energia... é a mais eficiente que existe na natureza. Nada chega perto. Legal. E essa assinatura, ela foi detectada. Quer dizer, como saímos da lousa do Dirac para ver isso acontecendo? Foi sim. Não demorou muito. Em 1932, um físico chamado Carl Anderson estava estudando raios cósmicos que vêm do espaço, né? Sei, partículas de alta energia. Isso. E nos detectores dele, ele viu o rastro de uma partícula que parecia um elétron, mas num campo magnético ela curvava para o lado oposto. Era o pósitron, exatamente como o Dirac previu. Que demais. Então a confirmação veio do céu, literalmente. Mas hoje não ficamos esperando raio cósmico, né? Como a gente produz e estuda isso aqui na Terra, em laboratório? Imagino que não seja fácil. Fácil não é de jeito nenhum. É um desafio enorme, tecnologicamente falando. Em lugares como o CERN, na Suíça, eles têm o que chamam de fábrica de antimatéria. Uma fábrica mesmo? Aceleram a velocidades altíssimas, perto da luz, e jogam contra um alvo fixo. Nessa colisão brutal, a energia é tão grande que parte dela vira massa, criando pares de partícula e antipartícula, por exemplo, prótons e antiprótons. Ah, entendi. E igual a mc² de novo, só que ao contrário, energia virando massa. Exatamente. O problema é que essas antipartículas, tipo os antiprótons, nascem muito quentes, muito rápidas. Então o primeiro passo é frear elas. Usam desaceleradores para isso. Tem que diminuir a velocidade. Muito. E depois o mais crítico, capturar e guardar essas antipartículas. Usam campos elétricos e magnéticos super intensos em armadilhas especiais para mantê-las longe, isoladas da matéria comum. Qualquer toquezinho, pum, elas somem na aniquilação. Entendi.
E isso tudo nos traz de volta para a grande pergunta, né? Se a matéria e a antimatéria são tão simétricas assim nas interações, por que o nosso universo é feito quase só de matéria? Cadê a antimatéria toda que devia ter sido criada no Big Bang? Pois é, esse é o grande mistério. Chamamos de assimetria bariônica. A ideia mais aceita é que, lá no comecinho do universo, para cada bilhão de pares matéria-antimatéria que se aniquilaram, sobrou uma partícula de matéria. Uma em 1 bilhão. Exatamente. Só essa pequena sobra que formou tudo que a gente vê. Estrelas, planetas, nós mesmos. O físico russo Andrei Sakharov, lá nos anos 60, propôs que 3 condições eram necessárias para essa sobra acontecer. 3 condições. Quais seriam? Primeiro, precisaria haver processos que não conservassem o número de bárions, que são as partículas pesadas como prótons e nêutrons. Segundo, violação de simetrias fundamentais chamadas C de carga e P de paridade. E terceiro, o universo precisaria estar fora do equilíbrio térmico naquela época. Carga e paridade. O que são essas simetrias, assim, de forma simples? E como isso se conecta com os experimentos que fazem lá no CERN? Ok, vamos lá. Simetria C de carga é basicamente trocar uma partícula pela sua antipartícula. Simetria P de paridade é como inverter tudo num espelho, direita vira esquerda, etc. Tipo um reflexo. Existe uma simetria ainda mais fundamental que junta essas duas com o tempo, T, chamada CPT. A teoria diz que as leis da física devem ser exatamente as mesmas se você inverter C, P e T ao mesmo tempo. CPT, carga, paridade e tempo. Exato. E uma consequência direta dessa simetria CPT é que as antipartículas devem ter massa idêntica às suas partículas e cargas opostas. E é isso que experimentos como o Alpha e o Base lá no CERN testam com uma precisão absurda. E o que eles descobriram? A CPT funciona? Até agora, sim. Perfeitamente. O Alpha, por exemplo, estuda o antihidrogênio. Eles conseguiram até resfriar ele com laser recentemente. E medem suas propriedades. O Base mede as do antipróton. A precisão é tipo partes por trilhão. E tudo bate. Massa igual, carga oposta. A CPT parece inquebrável. Até a gravidade eles testaram, né? Sim. O Alpha-G fez medidas preliminares e indicou que o antihidrogênio cai para baixo, igualzinho à matéria normal. Ou seja, a gravidade parece tratar as duas da mesma forma. Espera aí, tem algo que não fecha para mim. Se a simetria CPT é perfeita, como os experimentos mostram, mas as condições do Sakharov exigem que a simetria CP, carga e paridade juntas, seja violada para a gente existir. Como pode? Se CPT é perfeita e CP é violada, isso não implicaria que a simetria T, do tempo, também tem que ser violada para compensar? Essa é a pergunta de 1 milhão. Ou melhor, 1 trilhão de dólares. Você pegou o ponto-chave. Sim, a violação de CP existe no nosso modelo padrão da física de partículas, a gente observa ela em alguns processos. O problema é que ela é muito, muito pequena. Pequena demais para explicar toda a matéria que sobrou. Exatamente. A violação de CP que conhecemos é insuficiente para gerar essa simetria de 1 em 1 bilhão. Isso é um dos maiores indícios de que o modelo padrão não é a história completa. Precisa ter nova física. Nova física. O que poderia ser? Ainda não sabemos, mas muitos físicos suspeitam que a resposta pode estar ligada aos neutrinos, aquelas partículas fantasmagóricas, e talvez um processo chamado leptogênese, que teria acontecido bem no início do universo, envolvendo também os leptons, como elétrons e neutrinos. Interessante. Então, enquanto os teóricos quebram a cabeça com essa nova física, a antimatéria já serve para alguma coisa hoje na prática? Serve sim. A aplicação mais famosa e estabelecida é na medicina. A tomografia por emissão de pósitrons, o PET-scan. Ah, o PET-scan, já ouvi falar. Pois é, funciona assim. Injetam no paciente uma substância com um isótopo radioativo que emite pósitrons. Essa substância tende a se acumular em áreas de maior atividade metabólica, como tumores, por exemplo. E aí os pósitrons emitidos encontram elétrons nos tecidos do corpo
e se aniquilam, liberando aqueles raios gama com a energia específica que falamos. Os detectores do aparelho mapeiam de onde vêm esses raios gama e reconstroem uma imagem tridimensional mostrando onde a substância se concentrou. É uma ferramenta de diagnóstico poderosa. Incrível! E aquela ideia de usar antimatéria para foguetes, viagens espaciais? Ah, isso. Bom, a energia liberada pela aniquilação seria, teoricamente, a maior possível por unidade de massa. Seria o combustível perfeito. O problema é produzir e, principalmente, armazenar quantidades significativas de antimatéria. Os desafios são gigantescos. Por enquanto, tá mais para ficção científica mesmo. Entendi. Então, para a gente recapitular, a antimatéria é super real, foi prevista, observada, suas propriedades espelham a matéria comum com uma precisão que chega a ser assustadora, confirmando a simetria CPT. E já tem até usos práticos importantes, como o PET scan na medicina. Exatamente, fez um ótimo resumo. Mas, apesar de tudo isso que a gente sabe e consegue fazer com ela, o enorme mistério continua. Por que o nosso universo escolheu a matéria? Por que não a antimatéria? Ou por que não o equilíbrio entre as duas, que teria resultado em nada? A resposta parece estar escondida bem fundo nas leis da física, talvez em algo que a gente nem imagina ainda. Provavelmente. Pode envolver partículas ou forças que só existiram nos primeiros instantes depois do Big Bang. É uma busca ativa na física de partículas e na cosmologia. E para deixar uma pulga atrás da orelha para quem nos ouve, se a simetria CPT é mesmo fundamental, como tudo indica, e se a violação de CP foi realmente necessária para nossa existência, como sugerem as condições de Sakharov, então, matematicamente falando, a simetria do tempo, o T, também teve que ser violada em algum momento, de alguma forma, para a CPT continuar valendo. Uma implicação interessante. Será que a própria existência da matéria ao nosso redor, essa quebra de simetria inicial, não seria uma pista sutil de que o próprio tempo talvez não seja tão simétrico ou linear quanto a gente pensa? Fica aí a reflexão.